Eu sou o pão vivo descido do céu. É Jesus falando. Quem nos conta é João, no capítulo 6, versículo 35. E Jesus declara isso. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Isso aconteceu logo após, no dia seguinte, da multiplicação dos pães e peixes, pois a multidão o procurava. E ele diz a eles que eles procuravam não porque eles viram sinais, mas porque comeram dos pães e tinham se fartado. E nessa sequência que ele nos adverte para trabalhar não pela comida que perece, mas pela a que subsiste para a vida eterna. Aqueles que ouviram lembraram que os seus antepassados comeram o maná no deserto, que Deus tinha dado a eles a comer um pão, aquele pão vindo do céu. Lembrando, vamos voltar lá atrás, os israelitas, eles estavam fugindo da escravidão do Egito. Durante uns 40 anos, eles fizeram uma peregrinação no deserto, sob a liderança de Moisés. E foram alimentados por uma pequena substância redondinha que parecia gotas de orvalho, e todas as manhãs estava tudo repleto com esse maná. Esse era o pão do céu que era recolhido, e a partir dessa substância, eles faziam bolos cozidos na água e assados no forno. Se você quiser ver, tá lá em Êxodo 16, do capítulo 16, do versículo 13 até o 36, eles contam sobre esse maná. O povo acreditava que quando o Messias viesse, eles trariam maná. E o maná no Antigo Testamento era uma figura de Jesus, dizendo que ele era o verdadeiro pão do céu. Mas quando a gente fala em pão, me faz lembrar do Mestre, né? Nos contando sobre o que seria o reino de Deus através do fermento utilizado para fazer a massa do pão. Está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 33. Certamente, lá na cozinha da modesta casinha de Nazaré, observando Maria, preparando a massa de farinha para o pão do dia seguinte, o jovem carpinteiro acompanhava, interessado, curioso por todo aquele processo. E durante a noite, um punhadinho de fermento vivo, colocado lá no meio daquela massa, levedou toda a massa de farinha, fazendo-a crescer, até que toda aquela massa compacta se transformasse numa massa leve, porosa, para o pão do dia seguinte. Então, Jesus transforma isso em parábola, deixando as mentes humanas com um ensinamento oculto. Ele comparava o fermento material do pão do fermento sagrado do reino de Deus. E aí dizia assim, abre aspas, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. E foi assim, amigos, exatamente assim que Jesus fez. Ele lançou na massa da humanidade o fermento do amor. E como todo fermento, ele atua lentamente, silenciosamente e constantemente, e sempre de dentro para fora. Na verdade, ele já vem atuando desde então de tal forma que nós passamos a contar o tempo a partir deste pão enviado dos céus que Deus nos enviou, Jesus. Às vezes, nós lemos por aí que não é no tempo certo de Jesus ter vindo. A mídia, geralmente, ela traz pontos pretos no grande lençol branco, chamando a atenção de tal forma que não vemos a imensa mudança que vem acontecendo, lenta, silenciosamente, porém constantemente. Aquelas 3 medidas de farinha, elas simbolizam os 3 aspectos do ser humano: o material, o mental
e o emocional. E o Evangelho, que quer dizer boa nova, que o doce Rabi nos trouxe, ele vem transformando de dentro para fora, onde hábitos arraigados na ignorância dos séculos vêm sendo, sim, né, transformados em novas atitudes no homem de hoje. Quando a gente lê os livros de histórias, nós ficamos aterrorizados com as coisas que nós fizemos no passado. Por quê? Por que agora nós ficamos aterrorizados? Porque o fermento do amor do Mestre está atuando, sim, lento, silenciosamente, mas numa constância imperceptível. No livro do Hamed, Renovando Atitudes, ele diz assim: na vida não existe antecipação e nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. Eu fui buscar no dicionário o que é um tempo propício. E ele diz assim: é estar disposto favoravelmente, é dar o consentimento, inclinado a conceder a proteção, graça e favor. Pois é, o convite de hoje é entender o Cristo como um alimento, disciplinando, educando os nossos impulsos, aquelas amarras da nossa alma que nos deixou famintos, apesar de nós comermos comidas exóticas lindas, maravilhosas, pratos coloridos, muito bem feito, né? Que nos alimentam fisicamente, mas não espiritualmente. Nós permanecemos com fome espiritual e com a sede da verdadeira felicidade. O alimento está aí, à nossa disposição. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, diz assim: cada alma traz consigo a medida que instala no próprio íntimo para a percepção e recepção do amor do Pai. Deus é amor e o amor está em tudo, diz Miramês. O pão do céu pode ser absorvido no sono, em êxtase ou no processo de oração, porque o amor de Deus está no ar, está na água, está nos alimentos, como se fosse o hálito de Deus, o hálito do Criador interpenetrando na sua criação. Mas Miramês nos adverte que ele se afasta quando a cólera se apossa do nosso espírito. Se dispersa quando o ciúme envenena o nosso coração e desaparece quando a maledicência está na nossa boca. Mas existe em profusão na alma de quem ama, onde podemos servir de alimento aos outros. Por isso que o Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, através do seu amor, ele vem atuando em cada um de nós, silenciosamente, lentamente, porém constantemente. Então busquemos examinar esse alimento invisível que nós fornecemos às pessoas, às vidas que nos rodeiam. Mesmo que pouco, sejamos também fermento de amor que leveda a massa toda, como ele nos ensinou. Grandes obras começaram pelo esforço abnegado de uma única pessoa. E sem a sintonia com Jesus, será muito difícil nós agirmos com proveito. Abraços fraternos.